Cirilo, para a gente destacar o departamento médico do Atlético. 3 jogadores que seguem em recuperação, Júnior Santos, Lianco e também o Patrick. O Atlético divulgou um material através da Galo TV, uma situação inclusive que traz bastidores das recuperações do Coelho, que foi muito rápida, né? Uma recuperação elogiada por médicos internamente no clube, além do Lianco e também do Júnior Santos. Palavras deles, de médicos, fisioterapeutas e até mesmo da área de psicologia do clube. A gente traz aqui na turma do Bate-Bola parte desse material com os doutores Rodrigo Lasmar e Otaviano Costa, o Otaviano de Oliveira, né, falando sobre estas lesões em 2025, os perfis e a quantidade, né, como aconteceu esse DM do Galo nesta temporada que terminou. O 2025 foi um ano onde nós tivemos um número de lesões dentro da média que nós tivemos nos últimos 5 anos, até um pouquinho menor do que nós tivemos nos últimos 2 anos. Completamos aí 75 jogos no ano, então um número muito alto de jogos. E o que chama um pouco a atenção foi que nós tivemos vários casos de lesões mais graves e lesões traumáticas. Lesões onde a gente não consegue ter um controle, não existe prevenção para lesões traumáticas. O Cadu ainda no final de 2024, o Caio Maia teve a lesão na pré-temporada, agora em janeiro de 25, e ambos muito bem. O Cadu já foi liberado há mais tempo, mas está num nível de força muito bem, cada vez mais incorporado à sua performance, ao seu gestual. A gente sempre tem que lembrar que lesões mais graves, como a do ligamento cruzado anterior, o atleta, quando ele volta, ele não volta igual, assim, de imediato. Ele demora, assim, um pouco mais de tempo. E nós estamos vendo os 2 atletas, o Cadu, igual eu falei, num momento um pouco mais à frente, extremamente prontos para iniciar a temporada de 2026 em alto nível e totalmente incorporado aos demais atletas. Expectativa, viu, Cirilo, de contar, né, com esses atletas em ritmo para o início da temporada que vem, mas especialmente, né, a fala do Dr. Rodrigo Lasmar sobre ter tido menos lesões em relação à média dos últimos anos, mas muitas lesões que tiraram jogadores por muito tempo, né, de vários jogos de uma vez só. Atrapalhou bastante, né, Marcos? Sequência de muita gente com lesão séria, a gente que estava se destacando ou que era visto como referência no elenco. Muitos problemas pensando nessa característica de lesão trazida aí pelo Abílio, de deixar o cara fora por muito tempo, né? É verdade. Primeiro, deixar um abraço para essa dupla aí, ô Cirilo, Lasmar e Otaviano. Cuidaram de mim por toda a minha vida no Atlético Mineiro. Me deu até vontade de pedir um anti-inflamatório ali. Com saudade do Mesolida, pai? Fiquei. Melhor amigo do jogador. Lembra do Voltaren? Mesolida, Voltaren. Eu não podia ver o Dr. Lasmar, que eu pedi um Voltaren para ele, que meu joelho doía, o meu adutor. Que dupla sensacional, né? Que estão à frente no departamento médico dos melhores no Brasil. Muito competentes. Muito competentes. Lasmar já há muito tempo na seleção. Otaviano, especialista de pé. Muito bons profissionais. Já né? Cuidou do meu tornozelo. Bom demais. Papa do pé, tornozelo. Exatamente. É esse jogador. Você tá bravo, hein? Só jogador caro que tem essas... É verdade. Se eu te contar como é que eu machuquei o tornozelo... Mas, dando um parecer ali do departamento médico, esse é um período muito difícil para o atleta, Cirilo, porque você tá vendo seus companheiros saindo de férias, né? E essa turma não tem férias, né? É de trabalho, né? Para ter uma recuperação... mais rápida possível, né, para tentar se colocar já no início da temporada à disposição, e esse trabalho é fundamental, né, os profissionais se debruçam em cima desses atletas, né, mesmo nesse período difícil de festas, né, muitas vezes o cara quer ir curtir o seu momento com a família, mas não é permitido para ter uma recuperação pronta e estar num curto espaço já entregue ao campo para voltar às suas atividades normais, né? Mas faz parte da carreira do atleta profissional, né? O mal da lesão, ele acompanha o atleta por toda uma vida, né? Tomara que essa turma rapidamente estejam restabelecidos, né? E voltem a jogar o fino da bola. Dessa turma que estava lesionada e perdeu certo tempo, né, Abílio? A notícia boa é que o Coelho já voltou a jogar, então certamente para o começo da temporada já está à disposição, né? Inclusive é um destaque, né, deste material disponibilizado pela Galo TV, que falamos há pouco, que ele queria ter jogado a decisão da Sul-Americana. O Coelho chegou a falar isso com a gente, inclusive, nessa reta final. Ele ficou nessa apreensão nos dias ali que antecederam aquela decisão, e aí, como viajou todo o grupo, essa apreensão tomou conta, mas
por precaução, né, ainda não estava pronto para jogar. Mas foi uma felicidade no departamento médico do Atlético conseguir colocá-lo em campo, mesmo que por alguns minutos, no último jogo da temporada, na Arena MRV, a goleada contra o Vasco. E ainda um detalhe em relação a isso, né, o Lianco, que ainda está iniciando um processo, né, depois de ter saído ali do auxílio das muletas, diz que essa do tendão de Aquiles foi a pior lesão da carreira dele, né? E está numa recuperação que é naturalmente um pouquinho mais lenta. O Júnior Santos já fazendo algumas corridas no campo. Valeu, Abílio. Deixa eu aproveitar a presença do Fabrício e do Marques aqui para retomar um tema que foi trazido pelo Abílio no primeiro tempo, relacionado ao aproveitamento de categoria de base, que eu acho que vale para os dois, né? Porque no noticiário do Cruzeiro a gente estava falando também sobre planejamento para começar esse ano. Ô Fabrício, como é que é para o atleta de base essa inserção no profissional, pensando que no ano que vem muitos deles vão começar de fato a temporada profissional já jogando? Esses jogos do Mineiro, esses jogos inaugurais do estadual, são de fato uma boa oportunidade para quebrar essa casca, para botar a molecada para jogar, para soltar um pouquinho? Isso faz bem ao atleta que vem recentemente da categoria de base também? Eu acho importante, uma baita de oportunidade agora, mas não é a mesma coisa que você já entrar num time ali, né, com a base profissional, né? Eu acho que tem que ter até uma certa cautela e o pessoal que vai avaliar isso, tanto o torcedor quanto a imprensa, porque é diferente inserir a molecada que vem, joga junto com os profissionais, aumenta o nível, puxa o nível, né? Porque a gente vai ver provavelmente aí um time sub-20 jogando com as mesmas características, enfim, jogando um campeonato profissional, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas não deixa de ser uma experiência maneira, colocar a camisa profissional e vai ter a torcida, é uma exposição a mais, é válida a experiência. Como é que é, Marcos, essa história do moleque que não jogou no profissional ainda, começar o ano? É o cenário ideal colocar em um jogo desse sem pressão? Ou o ideal seria, nesse levantamento aí, nessa bola levantada pelo Fabrício, do menino estrear em meio já a um elenco profissional já mais ajustado, já tendo mais minutos junto com os caras de cima realmente do time? O ideal é você ter um time pronto e inserindo os garotos no gradativo, né? O que a gente viu muito no Palmeiras nos últimos tempos, né? Quando oportunizou o Hendrick, daqui a pouco o Estevão também, né? Num time pronto. Esse é o mundo ideal. Mas isso é para um ou outro, né? O Atlético vive o mundo real e neste primeiro momento, início de temporada, vai oportunizar os garotos no Campeonato Mineiro. O Atlético tem bons valores hoje na base, né? Teve um time sub-17 campeão brasileiro, primeiro título, se eu não me engano, na categoria, né? Campeão brasileiro. O Atlético, né? Com bons valores, tem um zagueiro que chama muita atenção, o Vitor Fernandes tem 1,94 de altura, né? O Índio, que é um bom meia, né? Cabeça erguida, esguio, alto, consegue pifar os atacantes na cara do gol. Um lateral esquerdo muito habilidoso também, Pacini. Eu acompanhei alguns jogos dessa categoria e me agradou muito, né? Não pode ser também, Cirilo, a nota de corte. Se daqui a pouco, nessa primeira oportunidade, os garotos não forem bem, não serve para o Atlético, vamos descartar. Não pode ser nota de corte também esse primeiro momento dos atletas tendo essa oportunidade, que muitas vezes é de ouro. Muitas vezes, nessa hora também, o negócio acontece e você consegue ter um início promissor. Mas se não acontecer também, que não queime os garotos que estão só começando as suas carreiras. Vem aí a próxima temporada, dia 10, já tem jogo, hein? 10 de janeiro, temporada começando com o estadual e as equipes principais, aí as equipes de Série A, certamente, com muitos jovens atuando nesse primeiro momento. Ô Cirilo, o meu início lá atrás no Corinthians foi numa equipe pronta. Era um Corinthians campeão em 90, nós somos antigos, hein? Tinha Neto, tinha Viola, tinha Ronaldo Giovanelli, o goleiro, né? E eles iam colocando os garotos gradativamente. Foi Silvinho, foi Zé Elias, né, que fez sucesso na Europa também. E aí o negócio acontecia. O mundo ideal seria esse. Um time pronto, você colocar os garotos, né, e a coisa ia acontecendo. Mas é o que tem para hoje. Vamos